volta com a Lei Complementar número 75 para falarmos de uma questão muito importante, a atuação do Ministério Público Federal perante a Justiça Eleitoral. Mais uma vez eu afirmo, não existe Ministério Público Eleitoral. Quem faz às vezes, atuando como se fosse, entre aspas, um Ministério Público Eleitoral é o Ministério Público Federal. Isso fica bem claro dos artigos 72 a 80 da Lei Complementar número 75 e é o que a gente vai estudar a partir de agora, tá? Não deixe de fazer este estudo, é uma questão muito comum em todos os concursos no âmbito do Ministério Público da União, tá? Atenção aqui, ó, das funções eleitorais do Ministério Público Federal. O que temos no artigo 72, tá? Justamente essa explicação. Quem que atua perante a Justiça Eleitoral? O Ministério Público Federal. Vejam só. Artigo 72. Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Então, ó, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Então, mesmo lá na primeira instância, quando um promotor de justiça, membro do Ministério Público Estadual, atua perante, o juiz eleitoral, perante as juntas eleitorais, ele está atuando emprestado em nome de quem? Ele está atuando em nome do Ministério Público Federal, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho no artigo 78 e no artigo 79 que quem exerce as funções de promotor eleitoral, atuando perante a primeira instância da Justiça Eleitoral, é um membro do Ministério Público local, um membro do Ministério Público Estadual ou do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no caso, da atuação lá na Justiça Eleitoral no âmbito do Distrito Federal. Então percebam que mesmo quando eu tenho um promotor de justiça, tá? Membro do Ministério Público local, atuando perante juízes e juntas eleitorais, está atuando em nome de quem? Está atuando em nome do Ministério Público Federal. Afinal de contas, é uma incumbência, uma competência do Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções de Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Grifem aí, ó, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral, tá? Então, naturalmente, tudo que esteja relacionado ao direito eleitoral e aos processos de competência da Justiça Eleitoral demandam a participação do Ministério Público Federal. Aí vem o parágrafo único e exemplifica isso, tá? O que nós temos aqui no parágrafo único? Ó? O Ministério Público Federal tem legitimação para propor perante o juízo competente as ações para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos, os atos da administração ou atos da administração pública, infringentes de vedações destinadas a proteger a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou abuso do poder político ou administrativo. Então a questão óbvia, Se o Ministério Público Federal é quem está legitimado a atuar perante a Justiça Eleitoral, sempre que no âmbito do direito eleitoral, das competências da Justiça Eleitoral, houver o interesse social, e aí a gente tem interesse social em todas as questões e também, interesses individuais indisponíveis, eu vou ter a participação do Ministério Público Federal. Ele está legitimado a propor as ações cabíveis. Não se esqueçam, falei de eleição, falei de direito eleitoral, eu tenho interesse social, por isso que se requer sempre a participação do Ministério Público nas causas eleitorais. E quem vai exercer essa função é o Ministério Público Federal, tá? Bem, artigo 73. Marquem o artigo 73. Ele já foi cobrado em concurso e sempre será, tá? Vejam só, o Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República. Então, o PGR, ele é não apenas o chefe do Ministério Público da União, o chefe do Ministério Público Federal, ele vai exercer também essa função de Procurador-Geral Eleitoral, atuando perante o Tribunal Superior Eleitoral, consequentemente, tá? Aí vejam só o parágrafo único, algo que nós já estudamos lá no artigo 67, quando fala dos cargos privativos de subprocuradores gerais da República, tá? Parágrafo único. O Procurador-Geral Eleitoral designará dentre os subprocuradores gerais da República o Vice-Procurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância até o provimento definitivo, tá? Então nós já vimos,
que um dos subprocuradores-gerais da República vai ser designado, vai ser escolhido pelo PGR, que é o Procurador-Geral Eleitoral, para ser o Vice-Procurador-Geral Eleitoral. O importante aqui do artigo 73 não é isso não, tá? O mais provável em termos de concurso é perceber quem é o Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral da República. E, naturalmente, analisando a Lei Complementar número 75 como um todo, a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Falei do Procurador-Geral da República, falei do Procurador-Geral, né? Procurador-Geral da República, o PGR. O PGR, ele atua perante quais órgãos do Poder Judiciário? Perante o STF, nós já vimos, né? Ele atua perante o STJ, também já vimos lá no artigo 48, e atua também perante o TSE. Não se esqueçam, quem vai exercer a função de Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República, tá? Então, se porventura o examinador fizer uma pergunta sobre a atuação do PGR como um todo, perante quais órgãos do Poder Judiciário ele vai atuar como um todo, Supremo, STJ e o TSE, porque ele vai ser também o Procurador-Geral Eleitoral, tá? Fiquem atentos ao artigo 73 e às interpretações derivadas dele, tá? Então, atenção com o 73. 74. Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Acabei de comentar. Parágrafo único. Além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral poderá designar, por necessidade de serviço, membros do Ministério Público Federal para oficiarem, com sua aprovação, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então é a faculdade que ele tem. Se ele entender que é necessário por conta do volume de serviço, além do Vice-Procurador-Geral Eleitoral, ele pode designar também outros membros do Ministério Público Federal para auxiliarem, né, essa tarefa de atuar perante o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Não acredito, melhor dizendo, em uma cobrança envolvendo 74, não. Agora é o seguinte, ó, 75. As incumbências do Procurador-Geral Eleitoral, o Procurador-Geral da República enquanto Procurador-Geral Eleitoral. Vejam só, inciso 1º, marquem o inciso 1º, designar o Procurador Regional Eleitoral em cada estado e no Distrito Federal. Ora, se ele, Procurador-Geral Eleitoral, é quem atua perante o TSE, quem que vai atuar perante os tribunais regionais eleitorais? Os procuradores regionais eleitorais. Quem vai fazer a designação de quem serão os membros do Ministério Público Federal a exercer essa função? O Procurador-Geral Eleitoral, ou seja, o Procurador-Geral da República enquanto Procurador-Geral Eleitoral. É a competência mais importante, tá? Então, artigo 75, ó. Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral, inciso 1º, designar o Procurador Regional Eleitoral em cada estado e no Distrito Federal. Inciso 2º, acompanhar os procedimentos do corregedor eleitoral. Inciso 3º, dirimir conflitos de atribuições. Inciso 4º, requisitar servidores da União e de suas autarquias quando exigir a necessidade de serviço, sem prejuízo dos direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos ou empregos, tá? Questões aí, né, que são mais internas, que tendem também a não ser cobradas, tá? Se for cobrar, a questão é o artigo 75, inciso 1º. Até porque ele passa a ser reproduzido no próprio artigo 76, tá? Vejam só o artigo 76, marquem, sobretudo, o caput do artigo 76, tá? E atenção também com o parágrafo 1º. Vejam só o que nós temos aqui, ó. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com seu substituto, será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral. Acabamos de ver isso. Dentre procuradores regionais da República nos estados e no Distrito Federal, ou onde não houver, dentre os procuradores da República vitalícios para um mandato de 2 anos. Grifem, ó, ou onde não houver, dentre os procuradores da República vitalícios para um mandato de 2 anos. Eu já comentei isso com vocês. Eu não tenho procuradores regionais da República em todas as capitais brasileiras. Então, naturalmente, eu posso ter um procurador da República exercendo a função de procurador regional eleitoral perante um TRE? Sim, tá? Então, exemplo, ó, eu estou numa capital que não é sede de um tribunal regional federal. Consequentemente, não vai ter Procuradoria Regional da República. Florianópolis, por exemplo, tá? Florianópolis não é
é sede, não está instalado na cidade, não está instalado, melhor dizendo, na cidade de Florianópolis, um tribunal regional federal, tá? Então, naturalmente, quem vai ser o procurador regional eleitoral a atuar perante o TRE de Santa Catarina? Ora, um procurador da República, a ser designado pelo Procurador-Geral da República, pelo Procurador-Geral Eleitoral, tá? Então, atenção ao artigo 76, ó. O Procurador Regional Eleitoral, juntamente com seu substituto, será designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, dentre os procuradores regionais da República no Estado e nos estados, né, e no Distrito Federal, ou onde não houver, dentre os procuradores da República, vitalícios, tá? Tem que ser vitalício. E o mandato de 2 anos, tá? Lembre-se o seguinte, o mandato aqui é geral, tanto para quem é Procurador Regional da República, exercendo a função de Procurador Regional Eleitoral, tanto para quem é Procurador da República, exercendo a mesma função, tá? Um mandato de 2 anos. E aí vem o parágrafo 2º, ó. O Procurador Regional Eleitoral poderá ser reconduzido uma vez. Então é 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos. Está seguindo a mesma organização da Justiça Eleitoral. Se eu sou juiz de um TRE, eu não sou juiz por 2 anos e, havendo motivo justificado, eu não posso ser reconduzido por mais 2, então eu fico no máximo 4 anos, porque a própria Constituição, no artigo 121, fala que será nunca por mais de 2 biênios consecutivos, tá? Então, na prática, eu tenho a mesma regra para quem atua perante a Justiça Eleitoral, para o Ministério Público Federal, para o Procurador Regional Eleitoral, aqui no caso, tá? 2 anos, podendo ser reconduzido por mais 2 anos, mas ele não pode ficar por mais de 4 anos ao todo, tá? Então é permitida uma única recondução. Parágrafo 2º. Vejam o problema do artigo, né, 76, parágrafo 2º, uma contradição da Lei Complementar número 75. Vejam só, o examinador não pode fazer essa pergunta. Se ele fizer, a questão tem que ser anulada. Vejam só o texto, ó. O Procurador Regional Eleitoral poderá ser destituído antes do término do mandato, por iniciativa do Procurador-Geral Eleitoral, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Nós já estudamos isso lá na competência do Conselho Superior do Ministério Público Federal. O artigo 57, inciso 4º da Lei Complementar número 75, tá? Voltando, né, ao artigo 57, inciso 4º, o que nós vamos perceber aqui claramente, ó? Compete ao Conselho Superior do Ministério Público Federal, inciso 4º, aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral. Então, atenção, ó, uma competência exclusiva, inclusive, né, do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral, tá? O problema é que no parágrafo 2º, o artigo 57 diz que a maioria necessária para aprovar é de 2/3. Vejam só, as deliberações relativas aos incisos, primeiro, alíneas A e inciso 4º, e aí demais incisos, mas qual que é o inciso 4º? A destituição do Procurador Regional Eleitoral somente poderão ser tomadas com voto favorável de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Peraí, são 2/3, conforme diz o artigo 57, inciso 4º, juntamente com o parágrafo 2º, ou eu preciso ter a maioria absoluta, conforme diz o artigo 76, parágrafo 2º da Lei Complementar número 75, tá? Eu tenho uma contradição. E eu até fiz uma pesquisa para ver se isso já aconteceu na prática no âmbito, né, do Ministério Público Federal, essa destituição de um procurador regional eleitoral, e não encontrei qualquer informação. Parece que isso nunca aconteceu, ou seja, nunca o Ministério Público Federal, ao que parece, teve a necessidade de confrontar na prática esse detalhe da Lei Complementar número 75, essa contradição da Lei Complementar número 75. Aí, professor, no dia do concurso, o que eu marco? 2/3 ou maioria absoluta do respectivo, né, do Conselho Superior do Ministério Público Federal, tá? Sejam maldosos. Se vocês perceberem no enunciado, tá, que o examinador está tendo como referência o artigo 57, as competências do Conselho Superior do Ministério Público Federal, tá? De uma maneira genérica, marquem 2/3, tá? Afirmem que são
2/3. Se vocês estiverem analisando, né, o enunciado deixa claro ali que a questão fala a respeito da atuação do Ministério Público Federal perante a Justiça Eleitoral, marquem maioria absoluta. Considerem a maioria absoluta. Por quê? Porque muitas vezes o examinador copia e cola o texto da legislação na prova. Tá? Muitas vezes ele não vai perceber essa contradição. Tá? Então, se porventura vocês conseguirem identificar pelo enunciado, pela questão como um todo, de qual parte da lei serviu a referência, qual parte da lei serviu de referência para o examinador, marquem de acordo com isso, tá? Então, 2/3, se for uma questão genérica sobre o Conselho Superior do Ministério Público Federal, maioria absoluta se for uma questão específica sobre a atuação do Ministério Público Federal perante a Justiça Eleitoral, tá? O fato é, a questão tem que ser anulada, tá? Eu tenho uma contradição da lei, que ora ela fala que é 2/3, ora ela fala que é maioria absoluta. Basta comparar os dois artigos, tá? Então não deixem de fazer essa comparação. Não se esqueçam aí, ó, artigo 57, inciso 4º, parágrafo 2º, tá? Versus o artigo, 76, parágrafo 2º. Quando eu falo da destituição do procurador regional eleitoral, o Conselho do Ministério Público Federal, lá no 57, ele teria que aprovar essa destituição, tomar a decisão, a deliberação, por 2/3. Quando eu falo do 76, parágrafo 2º, o Conselho Superior do Ministério Público Federal teria que tomar a decisão por maioria absoluta, tá? Uma contradição existente no texto da Lei Complementar número 75. E ao que parece, isso nunca aconteceu em termos práticos. Ou seja, o próprio Ministério Público, o próprio Conselho Superior do Ministério Público, nunca teve essa necessidade prática de dizer qual é a interpretação correta. Como corrigir esse erro, essa contradição no texto da Lei Complementar número 75, tá? Então, fica a questão aí, ó. Será que o examinador vai cobrar? Acho difícil, mas será que ele vai perceber também essa contradição? Então fiquem atentos, tá? Se a questão cair, ela tem que ser anulada, ok? Bem, artigo 77. Compete ao Procurador Regional Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir no Estado as atividades do setor. Então, o Procurador Regional Eleitoral atua perante um Tribunal Regional Eleitoral. É isso que tem que ficar claro na cabeça de vocês, tá? Parágrafo único, o Procurador-Geral Eleitoral, grifem, tá? Para não fazer confusão. Quem que está falando aqui, ó? O Procurador-Geral Eleitoral poderá designar, por necessidade de serviço, outros membros do Ministério Público Federal para oficiar sob a coordenação do Procurador Regional perante os Tribunais Regionais Eleitorais. Então, se o Procurador Regional Eleitoral precisar de ajuda para o exercício das funções perante os Tribunais Regionais Eleitorais, ele pode contar com o auxílio de outros membros do Ministério Público Federal? Sim. Mas quem que vai fazer a designação, tá? O PGE, o Procurador-Geral Eleitoral. Não se esqueçam disso, grifem aí, ó, o Procurador-Geral Eleitoral, tá? Artigo 78, marquem, já comentei, as funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os juízes e juntas eleitorais, primeira instância da Justiça Eleitoral, serão exercidas pelo promotor eleitoral. Então eu tenho a função de promotor eleitoral. Pois bem, quem é o promotor eleitoral que vai atuar perante a primeira instância da Justiça Eleitoral? Artigo 79. O promotor eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie junto a juízo incumbido do serviço eleitoral de cada zona. Então é um membro do Ministério Público local, um membro do Ministério Público estadual, um membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, no caso do Distrito Federal, um promotor de justiça. Então o promotor de justiça é o promotor eleitoral, mas atua em nome de quem? Atua em nome do Ministério Público Federal, tá? Parágrafo único. Na inexistência de promotor que oficie perante a zona eleitoral ou havendo impedimento ou recusa injustificada, o chefe do Ministério Público local, o respectivo Procurador-Geral de Justiça, tá? Indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser designado. Então, se um promotor de justiça não pode, por algum motivo, exercer a função de promotor eleitoral, o PGJ
indicará ao procurador regional eleitoral quem pode exercer a função, né, quem pode ser o substituto daquele promotor de justiça que não poderá atuar enquanto promotor eleitoral. Então, é uma questão lógica aí, né? Artigo 80, que perdeu o sentido com a reforma do Poder Judiciário, com a emenda constitucional número 45, tá? A filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membro do Ministério Público até 2 anos do seu cancelamento. Nós já vimos o seguinte, lá no artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º da Constituição da República. Membro do Ministério Público, membro do Ministério Público de uma maneira geral, tá? Seja do Ministério Público da União, do Ministério Público dos Estados, não pode exercer qualquer tipo de atividade político-partidária. Hoje a vedação ela é absoluta, coisa que não acontecia no passado, tá? Então, ó, naturalmente eu não vou aplicar mais a regra do artigo 80, visto que nenhum membro do Ministério Público no Brasil em atividade pode exercer qualquer tipo de atividade político-partidária. Então não faz sentido mais, né, dizer que a filiação a partido político impede o exercício de funções eleitorais por membros do Ministério Público até 2 anos do seu cancelamento. Membro do Ministério Público hoje não pode mais se filiar a partido político, porque ele não pode exercer qualquer tipo de atividade político-partidária. Artigo 128, parágrafo 5º, inciso 2º, quando traz as vedações impostas aos membros do Ministério Público na Constituição da República, tá? Nós já vimos isso, tá lá uma das vedações, a proibição do exercício de qualquer tipo de atividade político-partidária, tá? Então percebam, ó, é um assunto importante, sim, mas qual é a tendência maior dos examinadores? Perguntar, ó, os membros do Ministério Público Federal exercem quais funções atuando perante a Justiça Eleitoral? Atuam perante quais órgãos, tá, da Justiça Eleitoral? Aí basta a gente fazer o seguinte esqueminha para, né, precaver aqui a qualquer tipo de questão referente ao tema, tá? Basta a gente lembrar o seguinte, se eu falo do Procurador-Geral da República, então o PGR, ele vai exercer qual função? Ele vai ser o Procurador-Geral Eleitoral. E, obviamente, ele atua perante o TSE, perante o Tribunal Superior Eleitoral, tá? Além disso, nós temos os Procuradores Regionais da República, tá? Que irão exercer a função de procuradores regionais eleitorais, atuando perante o respectivo Tribunal Regional Eleitoral. Só que eu tenho que lembrar que não existe procurador regional da República em todas as capitais. Então, naturalmente, um procurador, tá? Deixa eu colocar aqui, ó, um procurador, né? Um procurador da República e não um procurador regional, pode também exercer essa função de procurador regional eleitoral, atuando perante o respectivo TRE, tá? Lembrem-se do detalhe, eu não tenho procurador regional da República em todas as capitais. Onde não houver, quem vai exercer a função de procurador regional eleitoral vai ser um procurador da República, designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, que na verdade é o Procurador-Geral da República, tá? E quando eu falo do promotor, tá? Promotor de Justiça, um membro do Ministério Público local, não se esqueçam disso, tá? Então aqui eu estou fora da estrutura, né, do Ministério Público Federal, fora da carreira do Ministério Público Federal, ele vai exercer a função de promotor eleitoral, tá? Atuando perante quais órgãos da Justiça Eleitoral? Perante juízes, né, e juntas eleitorais, perante a primeira instância da Justiça Eleitoral, tá? Então não se esqueçam desse detalhe, o promotor de justiça é o promotor eleitoral, que vai atuar perante a primeira instância da Justiça Eleitoral, mas ele não é membro do Ministério Público Federal, não é da carreira do Ministério Público Federal, mas está agindo em nome de quem? Emprestado para quem? Para o Ministério Público Federal. É sempre o Ministério Público Federal
quem atua perante a Justiça Eleitoral, tá? Mas ele vai contar com esse auxílio, esse empréstimo, vamos dizer assim, de um membro do Ministério Público local para atuar perante, né, os juízes e juntas eleitorais. Afinal de contas, né, quando eu falo de juízes e juntas eleitorais, eu tenho juízes e juntas eleitorais nas comarcas espalhadas no âmbito da Justiça Estadual. Então fica difícil realmente a atuação sempre de membros do Ministério Público Federal. Por isso a necessidade de se pegar emprestado um membro do Ministério Público local, tá? Então é por conta disso que nós temos essa regra, tá? Não se esqueçam do esquema. O PGR é o Procurador-Geral Eleitoral, atuando perante o Tribunal Superior Eleitoral. Os procuradores regionais da República irão exercer a função de procurador regional eleitoral perante o respectivo TRE. Um deles vai ser designado para ser procurador regional eleitoral e atuar perante o respectivo TRE. Onde não houver procurador regional da República, a designação vai ser dentre procuradores da República para ser o procurador regional eleitoral e atuar perante o respectivo TRE. E na primeira instância da Justiça Eleitoral, nós teremos promotores de justiça, o promotor de justiça, exercendo a função de promotor eleitoral e atuando perante juízes e juntas eleitorais, ok? Cuidado, atenção, tema comum importante em todos os concursos para o Ministério Público da União. Obrigado, até o nosso próximo vídeo, dando continuidade à Lei Complementar número 75.